Olá, meu nome é Juliana e esse é o primeiro vídeo do canal Ouse Saber. No caso, o primeiro vídeo que eu apareço, né? Porque a maioria dos vídeos eu fiz com a minha bonequinha virtual. Enfim, hoje a aula é sobre sistema decimal de numeração. E eu vou trazer um pouco da teoria para vocês, um pouco da história também. Mas, claro, vai ter a prática, que vai ser no segundo quadro. Esse primeiro quadro vai ser uma coisa mais conceitual. E é isso, vamos começar? Primeiro, o que é sistema de numeração decimal? Gente, o que é um sistema? Sistema é tudo aquilo que a gente utiliza para organizar e padronizar, seja dados, informações, seja qualquer coisa, assim. A gente usa um sistema para justamente organizar isso, padronizar de certa forma, para que fique mais fácil você utilizar, correto? Então, decimal. Por que decimal? Porque é de base 10. E aqui eu vou colocar, ó, base 10. O que é uma base? O que é uma base? O que quer dizer base? Quando a gente diz base 10, base 2, base 3, dentro dos sistemas de numeração, a gente tem esse conceito de base, que significa o quê? Que a base ela é o que indica o número de algarismos que é utilizado naquele sistema de numeração. Por exemplo, o decimal, como a gente sabe, é o base 10. Então, ele vai ter 10 algarismos, de 0 a 9. A gente tem outros sistemas também que vão ter outras bases, como o de base binária, que significa base 2, que é muito utilizado na computação e na programação, porque o de base 2 ele é utilizado com dois algarismos, né? O 0 e o 1. E esse 0 e 1 ele tem valores de negativo e positivo, também utilizado na eletrônica. Também tem o sexagesimal, que foi criado pelos sumérios e os babilônios. O sexagesimal, gente, ele é de base 60. E ele é utilizado até hoje, no tempo. É utilizado, por exemplo, 60 minutos é igual a hora. Por exemplo, graus, né, de geometria, ângulos. Então, esses sistemas até hoje são utilizados só que em campos específicos. Mas o mais utilizado, amplamente utilizado hoje em dia, é o sistema decimal de numeração. E aí, gente, a gente pergunta, então, o que é? Eu acabei de explicar. O sistema decimal de numeração é um conjunto de símbolos e números. É um sistema utilizado para padronizar. Nesse caso, pode ser dados, mas aqui é números, quantidades, para padronizar quantidades, a fim de facilitar o uso desses sistemas de numeração no dia a dia, no cotidiano, em cálculos complexos. E aí a gente acaba respondendo também essa pergunta aqui, para que serve? Para organizar e padronizar quantidades, para facilitar no cotidiano e em cálculos complexos. Ok? E de onde veio o sistema decimal de numeração? O decimal em específico, gente, ele foi desenvolvido pelos hindus do Vale do Indo, que hoje, se eu não me engano, é o atual Iraque. Só que ele só foi difundido na Europa mesmo pelos europeus, não? Pelos árabes. Por isso que o outro nome do sistema decimal de numeração é também sistema indo-arábico. Então, essa é a resposta para de onde veio o sistema de numeração decimal. Também tem de outros povos daquela época, como os egípcios, os babilônios. Os babilônios eu acabei de falar, que é o sistema sexagesimal. Os egípcios, eles também tinham um sistema próprio. E o que tinha em comum entre todos esses sistemas de numeração? Todos eles são de valor posicional. O que é o valor posicional? É o valor de um número determinado pela sua posição. Ou seja, a gente escuta muitas pessoas falando assim, fulano é 0 à esquerda. O que isso quer dizer? Aquela pessoa, porque 0 à esquerda não vale nada. Então, quando a gente quer falar que uma pessoa não vale muita coisa, a gente fala que fulano é 0 à esquerda. Mas isso aqui significa que é de valor posicional. Por quê? Porque o 0 à esquerda não vale nada, mas o 0 à direita, do 1, o 1 passa a valer 10. Então, de acordo com a posição do número, esse número vai ter uma determinada quantidade. Entenderam? E, como eu disse aqui, valor posicional, expliquei de onde veio, expliquei o que é, expliquei o que é uma base. Então, a gente só resta saber o que é algarismo e número. Qual é a diferença dos dois, algarismo e número? Gente, a gente acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O algarismo é um símbolo gráfico utilizado para representar aquela quantidade. Por exemplo, e é sempre individual. A gente tem o número 125. Ele é formado pelos algarismos 1, 2 e 5, correto? Só que ele, junto, forma um número, que é uma quantidade ou uma medida. Então, o número vai ser a quantidade e a medida. O algarismo vai ser um símbolo gráfico. E vai ser sempre individual. Ok? E essa é a primeira parte da aula teórica. A gente fecha aqui e volta agora para a aula prática, ok? Essa é a segunda parte do vídeo e eu vou explicar agora como é que a gente posiciona os números e qual subdivisão eles pertencem.
Vamos começar com dois conceitos básicos. Eu montei uma tabela aqui, mas a gente tem que ter esses dois conceitos de classe. Classe é a cada 3 ordens temos uma classe. Ou seja, a cada 3 ordens da direita para a esquerda, que se conta, a gente tem uma classe que é essa subdivisão. A gente tem a classe de unidades simples, milhares e milhões. Ok? E o que é ordem? Ordem é basicamente a cada algarismo a gente vai contar como se fosse uma ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E cada ordem vai ter um nome, como unidade, dezena, centena, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, unidades de milhões, dezenas de milhões e centenas de milhões. Vocês devem lembrar disso, vocês já devem ter visto isso no Fundamental, se você está no Fundamental e está vendo isso. Então, eu separei alguns números aqui que a gente vai colocar nessa tabela, justamente para ver como é que fica a divisão de cada um, tá bom? O primeiro número é 2.401.284. Ok? Então, a gente vai sempre começar da direita para a esquerda, ou seja, sempre do último número. Vocês vão começar sempre do último número. No caso aqui, o último número é o 4. 4 vai ficar onde? Vai ficar na unidade. 4 unidades. 8. Aqui são 8 dezenas, correto? 80 no caso. Depois eu vou mostrar para vocês como seria a gente fazendo ele como por... eu esqueci o nome, não é isso? Consecutivamente. 2 centenas, uma unidade de milhar, 0 dezenas de milhar, 4 centenas de milhar e 2 unidades de milhões. Então a gente tem aqui o número 2.401.284. E é assim que a gente coloca ele na tabela. E é assim que a gente também faz as subdivisões. Esse número, ele tem 7 ordens e 3 classes. 7 ordens e 3 classes. Né? Classe de unidade simples, classe de milhares, classe de milhões. E é assim que a gente faz. É simples, né? É bem simples, bem básico. Mas faz diferença quando você vai fazer algumas contas, principalmente as operações básicas, elas são todas da direita para a esquerda, sempre da unidade, da dezena, da centena e assim vai por diante. Então, é importante vocês saberem isso. Vamos fazer agora com outro número. O 2043. 2043. Sempre da direita para a esquerda. Aqui, ó, uma unidade, 0 dezenas, 4 centenas, 2 unidades de milhar, 2.401. Se a gente pegar o número 384, aqui a gente tem 4 unidades, aqui a gente tem 80 e aqui a gente tem 300. Estão vendo? Então é assim que a gente faz para decompor um número. E todos os números são assim. A gente primeiro vai da unidade, a dezena, centena, até infinitamente, né? Porque existem infinitas classes que a gente pode compor. E essa é a segunda parte do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo assim mais básico, mas é um conteúdo importante. E qualquer dúvida, coloquem nos comentários que eu vou tentar responder sim. E é isso, gente. Obrigada por assistirem o vídeo. Tchau!